Quero te convidar nesta noite para abrir a sua Bíblia. Salmo 136 é um salmo que, como todo saltério, né? Todos os salmos que há na nossa Bíblia, é um salmo que era cantado pelo povo de Deus. Mas esse salmo ele tem uma característica interessante, ele é o que chamam de antífona. Então, como é que é isso? Um dirigente cantava um verso e depois a congregação respondia cantando outro verso. Assim diz a palavra do Senhor, Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que que separou em duas partes o mar vermelho. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu seu povo pelo deserto. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida de famosos reis. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E a quem se lembrou de nós em nosso abatimento. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Todos agora. Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Os irmãos podem se sentar. Gostei do entusiasmo, viu, irmãos? Eu acho que deu certo. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, te rendemos graças, ó Pai, por tua palavra. E pedimos que nesse momento o Senhor nos conduza, que o Senhor fale aos nossos corações, que o teu Santo Espírito seja conosco, ó Pai. Que o Senhor nos dê um entendimento correto da tua palavra, que assim o teu santo nome seja glorificado, que o Senhor nos santifique por tua palavra, que o Senhor edifique a tua igreja, ó Pai, sobre a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês perceberam, é um salmo de gratidão a Deus. A gente viu logo no começo, rendei o quê? Graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí o salmista continua e enumera várias razões de rendermos graças ao Senhor. E é claro que o refrão e a grande ênfase é o que vocês repetiram, porque as suas misericórdias duram para sempre. Mas é um belíssimo salmo no qual o salmista vai nos conduzindo e mostrando etapa por etapa razões pelas quais nós devemos louvar
exaltar, engrandecer, render graças ao nosso Deus. Então vamos começar nos versos 1 a 3. Primeiro aspecto importante destacado nesse salmo. O tema é o refrão do sermão do salmo, tá, meu irmão? Sua misericórdia dura para sempre. E o primeiro ponto é versos 1 a 3. Nós precisamos saber a quem nós agradecemos. Então, os versos 1 a 3, que são a abertura do salmo, fazem uma convocação ao louvor, a ações de graças, a Deus, nos lembrando de quem Ele é. Rendei graças ao Senhor, e observe esses versos 1 a 3, porque Ele é bom, Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores. São atributos de Deus aqui que são destacados. Quem Ele é? Primeiro, Ele é bom. Verso 1, Ele é bom e faz o bem. Nós lemos lá em Tiago 1,17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Deus é bom, meu irmão, na sua própria natureza. Ele não precisa se esforçar para isso. Sabe, às vezes, né, a gente precisa se esforçar um pouco, né, para ser bom, para fazer uma bondade. Não, é quem Deus é. Ele simplesmente é bom. Ele é bom em si mesmo. E assim, Ele é bom para conosco, as suas criaturas. E reconhecer isso, reconhecer a bondade de Deus, faz o salmista louvar a Deus, agradecer a Deus por aquilo que Ele é, por sua bondade esta derramada sobre os homens, como o reverendo Lucas comentou, e daqui a pouco vai ter um aspecto da criação, é o nosso próximo ponto, até o ar que nós respiramos, bondade de Deus, bondade derramada sobre nós, especialmente sobre o seu povo da aliança, povo lavado pelo sangue de Jesus, que Ele adotou, transformou em seus filhos para servi-lo. E aí a gente continua e vê no verso 2 que nós rendemos graças ao Deus dos deuses, ou seja, Ele é o único Deus. O salmista fala da própria divindade do Senhor, somente Ele é Deus Todo-Poderoso, eterno, imutável. Então, se Ele é Deus dos deuses, que quer dizer que só Ele é Deus, somente Ele é digno do nosso louvor, da nossa gratidão. Somente a Ele rendemos graças. Porque, como Deus, e Deus de bondade, Ele sustenta todas as coisas. Quer ver um exemplo interessante disso na Bíblia? Carta de Paulo aos Filipenses. Ali há várias expressões de gratidão de Paulo. E às vezes a gente lê rápido e parece que Paulo está agradecendo a igreja, porque a igreja de Filipos era uma igreja que ajudava muito o ministério missionário do apóstolo Paulo. Mas quando você lê com cuidado, você vê que em nenhum momento ele adereça o seu agradecimento à igreja. É impressionante. O tempo todo ele faz o quê? Agradeço a Deus por vocês. O tempo todo ele agradece a Deus pela igreja, pelo apoio da igreja, pelo sustento da igreja. Então, em primeiro lugar, meu irmão, ainda que a bênção venha através de alguém, em última análise, é Deus. Então agradeça sempre a Deus. E o texto continua, verso 3, Senhor dos senhores. Nós rendemos graças ao Senhor dos senhores. E aqui o que o salmista salienta? A autoridade de Deus. Ele é Senhor. Ele tem domínio sobre tudo, sobre todas as coisas. Isso nos lembra do Senhor Jesus Cristo. Porque a Ele foi dada toda a autoridade. Como começa a grande comissão? Lá em Mateus 28, Jesus começa assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. Ele tem toda a autoridade. E aí um teólogo holandês, né, já faleceu faz tempo, chamado Abraham Kuyper, tem uma frase muito conhecida. Como o Lucas gosta muito dessas coisas, talvez vocês já tenham ouvido, né? Ele diz o seguinte: olha,
não há 1 centímetro quadrado sequer em toda a criação, em todas as esferas da existência humana, sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu, Senhor dos senhores. Então, observe, como começa a nossa ação de graças? Conhecendo a Deus, quem Ele é. E o Salmo enfatiza 3 aspectos dele: bondade, divindade, soberania. É isso que nós vemos aqui nesses primeiros 3 versículos. Então, qual é a ideia? Se você não conhece a Deus, como Ele se revela na Escritura Sagrada, você pode falar o que for. Você não está rendendo graças, você não está agradecendo de verdade, porque a gratidão começa com o conhecimento de Deus, que só pode vir através de uma vida de oração e estudo da sua palavra, leitura, devoção a Ele. E repare que a partir de agora a gente vai agradecer, o salmista vai agradecer por aquilo que Deus faz. Tudo aquilo que Deus faz começa onde? Em quem Ele é. Então, tudo aquilo que Deus faz é consequência de quem Ele é. E é por isso que o salmista começa com essa convocação. Olha quem Deus é, rendamos graças a esse Deus. Então, meu irmão, você pode até ter vindo aqui hoje num culto especial de ação de graças. Você pode declarar, falar da sua gratidão, cantar, mas se você não conhece a esse Deus, conforme Ele se revela na palavra, se o Deus que você imagina, esse Deus a quem você está agradecendo, é comum, a gente vê os ímpios falam, os pagãos falam, acontece alguma coisa boa, graças a Deus. Quem é o Deus dele? Se você imagina um Deus diferente desse Deus que se revela aqui, o seu agradecimento não pode ser sincero. É outro Deus que você está agradecendo. Não é o Deus da Escritura. E aí, agora a partir do verso 4, nós começamos a ver outros motivos de gratidão, aquilo que Deus faz. Por que mais nós agradecemos? Versos 4 a 9. Segundo ponto, hein? Primeiro, reconhecemos quem Ele é. Segundo, agradecemos pela sua bondade revelada na criação. Então, nos versos 4 a 9, o salmista vai falar de dádivas de Deus na criação. E é interessante que esses versos estão diretamente ligados ao capítulo 1 de Gênesis. Depois, um exercício de casa para vocês. Compara lá Gênesis 1, os dias da criação, com muito do que o salmista fala nesses versos 4 a 9. Ele nos convoca a rendermos graças ao Deus Criador, irmão. Criador com C maiúsculo. Nós olhamos as suas obras na criação, nós vemos a sua bondade, a sua misericórdia. Lembra que o refrão? Porque a sua misericórdia dura para sempre. A gente vai chegar lá, é o último ponto. Mas a gente já vê isso na criação e nós temos o privilégio de viver nesse mundo que Deus criou. Ele colocou o ser humano aqui nesse mundo como coroa da sua criação, para sujeitar, dominar a terra como seu representante. E vocês têm o privilégio de viver numa região belíssima. Eu não fez ainda 24 horas que eu estou aqui, né? Mas eu já vi tanta beleza aqui que vocês têm, meus irmãos. Os rios, eu sei que às vezes eles dão trabalho, né? Enche e tal, mas Deus nos deu sabedoria para nos adaptarmos a isso, né? Os pássaros, enfim. E é interessante porque, mesmo com as consequências da queda, né? A gente falou de Gênesis 1, mas em Gênesis 3 tem a queda e a terra se tornou maldita por causa do pecado. Mas mesmo com isso, nós continuamos vivendo num mundo onde há beleza e um mundo a partir do qual Deus provê todo o nosso sustento. Ele nos sustenta, irmãos. Como Criador, Ele tem direito exclusivo sobre esse mundo aqui, sobre a sua criação e por graça, Ele nos dá o privilégio de desfrutarmos. Imagina se Deus cria o homem e coloca ele em Marte,
Que coisa horrível. Não, é bonito, mas claro que não se compara com o nosso planeta aqui, onde ele nos deu tantas coisas maravilhosas. Ou então cria o homem, nem sei o que tem em Plutão, tá? Mas coloca o homem lá em Plutão. Não, ele nos colocou aqui, meus irmãos. Ele não precisava fazer isso. Nós não mereceríamos isso. Mas é porque ele é bom, é por graça, é por misericórdia. E é interessante porque o Salmo destaca aspectos da criação que às vezes nós não refletimos. Deus não criou só esse mundo no aspecto espacial, mas o próprio tempo. Por quê? Quais são as referências de tempo para o povo do Antigo Testamento? Os grandes luzeiros, certo? E o salmista cita o sol e depois cita a lua, as estrelas, que são as referências de tempo, meus irmãos. E isso nos lembra que Deus trouxe o próprio tempo à existência. E o sol, essa estrela poderosíssima, é somente vassalo de Deus. Vassalo, foi Ele que criou para nós, para o nosso bem. O grande Rei Criador. Então, a gente olha, lembra do Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando a gente olha para essa criação do Senhor, o que precisa acontecer? Render graças ao Senhor. Render graças ao Senhor, porque a natureza reflete a grandeza e o caráter do próprio Criador. Inclusive o tempo. A gente agradece, a gente vive reclamando do tempo, né? Não tenho tempo para isso, não tenho tempo. Como você não tem? O seu problema são as suas prioridades. Deus está te dando tempo. Ele criou o tempo, te inseriu no tempo. Ele não é limitado por isso. Então, em vez de reclamar que você não tem tempo, agradeça pelo tempo que Deus está te dando. E aí, meus irmãos, agradecer a Deus por sua bondade na criação também nos remete a Cristo. Sabe por quê? Ele foi o agente da criação. Paulo escreve lá em Colossenses capítulo 1, 16 e 17. Nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E depois a gente vê em Hebreus capítulo 1, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, à medida que a gente olha para a criação, a gente agradece a Deus, mas a gente se lembra do Senhor Jesus e louva a Deus e agradece mais ainda, porque Cristo é o agente da criação. Terceiro lugar, versos 10 a 22, nós agradecemos a Deus pelos seus atos de salvação na história. Agradecemos a Deus por seus atos de salvação ou por seus atos redentivos na história, 10 a 22. E nesses salmos, nesses versos aqui, o salmista convoca a congregação a dar graças a Deus, primeiro pela libertação no Egito, e depois ele agradece pela entrada e conquista da terra prometida. Então, se vocês observarem os versos 10 a 16, eles estão falando dos atos redentivos de Deus em favor do seu povo na sua libertação do Egito. O salmista declara como Deus poderosa e milagrosamente livra o seu povo. Deus agiu, não foi o povo que se salvou, foi Deus. Deus foi até eles. Deus se lembrou do seu povo. E aí o povo recebeu de graça, por graça, esse livramento. E o salmista menciona momentos cruciais no Êxodo, né? Ele fala da 10ª praga, porque é a morte dos primogênitos, a 10ª praga, e foi o ponto de virada. Foi quando, inclusive, a Páscoa foi instituída pela primeira vez.
E o salmista ressalta também a abertura do Mar Vermelho, quando Israel atravessou ileso, com os pés secos, ao passo que Faraó e os seus exércitos foram tragados pelas águas. Tudo isso, meus irmãos, para lembrar ao povo o quanto eles têm a agradecer a Deus por libertá-los, por livrá-los da mão opressora que havia no Egito. E Deus fez isso com mão poderosa, com braço estendido. E aí o verso 16 continua e lembra da peregrinação, 40 anos no deserto. E Deus fez o quê? Sustentou o seu povo. Deus fez o quê? Conduziu o seu povo até chegarem à terra prometida. E aí o Salmo continua, né? Nessa parte aí, gratidão pelos atos de salvação na história. E aí os versos 17 a 22 vão falar o quê? Da conquista da terra. 2 reis são citados, né? O Seom, o rei dos amorreus, e Og, o rei de Bazã. Por que esses são citados? Foram os primeiros a serem conquistados, antes deles atravessarem o rio Jordão, inclusive. E aí eles são representativos de todas as vitórias que Deus concedeu ao seu povo na conquista da terra. O salmista novamente reconhece: a terra pertence ao Senhor, Ele concedeu por herança para Israel. É uma dádiva de Deus, e Ele faz isso por amor, por graça, por misericórdia. Ele agiu em favor do seu povo. E aqui, algo importante também para nós. Porque o Êxodo e a Páscoa judaica, meus irmãos, tipificam o quê? Tipificam aquilo que Jesus realizou para nos salvar. A libertação da escravidão no Egito aponta para quê, meus irmãos? A libertação da escravidão no Egito aponta para a nossa libertação da escravidão dos pecados. E a 10ª praga, que foi a instituição da Páscoa, aponta para a morte de Cristo, que morreu em nosso lugar. Lembra, na 10ª praga, os judeus precisavam imolar um cordeiro e passar o seu sangue nas vergas das portas. Isso aponta para o sacrifício de Cristo, que morreu em nosso lugar, para nos libertar, para nos salvar. Como Paulo escreveu, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo nos salva, meus irmãos. Cristo nos conduz pelo deserto desse mundo caído aqui. E assim como Deus conduziu e salvou o seu povo e o sustentou, Jesus nos sustenta enquanto nós peregrinamos por aqui. Jesus nos sustenta, meus irmãos, durante a nossa caminhada, muito mais, muito além do que o maná jamais poderia ter feito por aquele povo, como Ele mesmo declarou. E assim como Deus triunfou sobre os inimigos de Israel, Cristo triunfou sobre principados e potestades, despojando-os e publicamente expondo-os ao desprezo. Triunfou deles na cruz. Colossenses 2,15. E assim como o povo foi conduzido no deserto até chegar à terra prometida, nós somos conduzidos por Cristo aqui até chegarmos à nossa morada eterna, a nossa herança, a nova criação, a nova Jerusalém, meus irmãos. Então, repare no seguinte: esse povo tinha muito que agradecer, na verdade, e de fato eles faziam isso. Se esse povo tinha tanto que agradecer, nós, muito mais. Pois Cristo, repare, é a realização plena de tudo aquilo pelo que eles agradeciam. Eles olhavam para frente ainda aguardando o cumprimento. Aquelas coisas apontavam para Cristo. Então, agora Cristo já veio. Cristo é maior do que isso tudo. Então nós temos muito mais o que agradecer, meus irmãos. E aí os versos 23 a 25 são uma recapitulação. Tudo aquilo que o salmista falou, podia ter pregado só 23 a 25, né? Já que ele só recapitula, né? Usando outras palavras, todas as razões de render graças ao Senhor. Então isso é um resumo e uma conclusão do Salmo. E aí nós chegamos finalmente ao verso 26. Então o nosso último ponto é: porque a sua misericórdia dura para sempre. O refrão do Salmo.
E é interessante que o verso 26 é o fechamento e é paralelo à abertura do Salmo. A abertura foram aqueles 3 primeiros versículos. Repare como lá o salmista, nós dissemos, exaltou Deus por quem Ele é. E no verso 26, ele faz a mesma coisa. Ele fala, olha, tributai louvores a quem? Ao Deus dos céus. Então, assim como Ele é Senhor dos senhores, Deus dos deuses, bom, Ele é Deus dos céus. E por que isso é importante? Lembra que eu falei lá atrás que tudo aquilo que Deus faz é consequência de quem Ele é? O salmista está mostrando isso para a gente agora. Porque tudo aquilo que ele fala sobre sobre o que Deus faz, a criação, a libertação no Egito, a entrada na Terra Prometida, a gente viu como tudo isso aponta para Cristo. Tudo isso que ele agradece está emoldurado por quê? Está emoldurado no início e no final do Salmo por quem Deus é. Tudo que ele faz é consequência de quem ele é. E por isso, novamente, o salmista louva, glorifica, exalta, rende graças a esse Deus maravilhoso. E aí ele fala, ó, tributai louvores ao Deus dos céus. O que mais você poderia fazer? Depois de olhar para isso tudo, depois de reconhecer isso tudo, de observar, o que mais você poderia fazer? Sendo Ele Deus dos céus, Senhor dos senhores, o que mais você poderia fazer? Senão louvar, render graças a esse Deus. Porque, mesmo sendo tão exaltado, Deus dos céus, mesmo sendo assim tão exaltado nos altos céus, Ele estende sobre nós a sua misericórdia de maneira tão sublime, como o salmista exemplifica aqui para nós nesse salmo. Então, meus irmãos, se nós não rendemos graças a esse Deus, como nós vimos aqui no nosso momento de contrição, nós estamos pecando. Nós estamos pecando, irmãos, porque nós temos muito o que agradecer. E aí isso nos leva aí ao último aspecto, né? A sua misericórdia dura para sempre. E a palavra hebraica que o salmista usa para misericórdia aqui é muito bonita e é difícil traduzir, porque ela é riquíssima, a palavra hebraica, né? Nós falamos de muita coisa já aqui nesse salmo, coisas que Deus faz, mas cada aspecto daquilo que Deus faz, de quem Deus é, inclusive, tudo isso está fincado em quê? Olha o refrão, o tempo todo ele repete. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Cada aspecto do seu ser, todos os seus atos na criação, todos os seus atos de salvação na história. A salvação em Cristo Jesus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu falei sobre a palavra, né? Por exemplo, se você pegar outra tradução da Bíblia, por exemplo, se você pegar NTLH, que é quase a gente chama de paráfrase, né? Ela traduz essa palavra em misericórdia como amor. Então poderia ser, porque o seu amor dura para sempre. A versão Almeida corrigida traduz como benignidade, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas a minha tradução predileta é NVI 23, que ela diz assim, amor leal. Porque o seu amor leal é o amor inabalável de Deus, é o amor pactual, o amor da aliança, dura para sempre. É o amor inabalável de Deus, meus irmãos. Então, está atrelado à aliança que Deus fez conosco. Cada momento, cada faceta, cada característica de tudo que foi descrito nesse salmo tem a ver com o fato de Deus estar em aliança conosco. E isso ainda é mais motivo para darmos graças ao Senhor. Sabe por quê? Fomos nós que fomos até Ele. Vamos fazer uma aliança? Partiu de nós? Não. Partiu dEle. Ele age em nosso favor. Nós somos devedores. Não havia nada em nós
que justificasse ele se colocar em aliança conosco, mas ele ainda assim o fez. Aliança essa, pelo sangue de Jesus. Não foi assim que ele falou na Santa Ceia? Este cálice é o sangue da nova aliança. Então, meus irmãos, como eu procurei demonstrar aqui, nesta noite, a expressão máxima do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua aliança, é Cristo. O amor pactual encontra seu cumprimento em Cristo. A criação por intermédio de Cristo, sustentando a criação através de Cristo. Libertação da escravidão, Cristo. Salvação, Cristo. Entrada na terra, novo céu e nova terra, Cristo. Então, cada vez que esse refrão é repetido, nós somos convidados a refletir sobre Cristo. Então, quando você olha para a natureza, você vai agradecer por aquilo tudo ali, mas você tem que lembrar, Jesus é dono disso aqui. Isso foi criado por intermédio dele. Você vai agradecer por Jesus também. O tempo todo, meus irmãos. Porque é a expressão máxima. Misericórdia, porque a sua misericórdia dura para... Qual é a expressão máxima da misericórdia de Deus? Cristo. Morrendo por nós na cruz do Calvário. Então, eu vou repetir para você, para que fique bem claro. Se o povo naquela época já tinha muito que agradecer, nós temos muito mais, meus irmãos. Não dá nem para medir. Agora, o peso é maior quando nós deixamos de agradecer a Deus. Porque há muito foi dado, muito será cobrado. Olha para Cristo, irmão. Olha para tudo aquilo que Ele conquistou por nós. Ele nos deu a salvação. Ele nos sustenta física e espiritualmente. Ele governa toda a criação, como nós já falamos. Nós somos seus súditos. Nós estamos unidos a Cristo. Em Cristo. Não é isso? Nós cantamos um texto aqui de Efésios, Cantamos uma música baseada em Efésios 1. Característica da carta de Paulo em Efésios, união com Cristo. Toda hora ele fala, em Cristo, em Cristo. Quer dizer isso, irmãos? Que todos os benefícios que Deus nos dá são em Cristo, ou seja, através de Cristo. Portanto, meu querido irmão, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tributai louvores ao Deus dos céus. Não só repete isso não, irmão. Medita nisso, reflete no que você está falando. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia é essa, que tem sua expressão máxima em Cristo Jesus.